Pai do Senhor, queridos e queridas, mais uma vez nos encontramos neste domingo na nossa escola dominical, online, né? Ou virtual, através de vídeo, né? Porventura aqueles que não nos conhecem, estejam nos acompanhando agora, recente, sou Alceir, estou como professor da escola dominical classe dos adultos da Igreja Metodista em Rancho Novo, na Rua dos Comerciários, número 69. Enquanto estamos dentro desse período de isolamento ou distanciamento social, estamos fazendo esses vídeos para que nós não fiquemos distantes também da Palavra de Deus e nós continuemos a aprender mais da Palavra de Deus para reforçar nossas forças para o combate diário, né? E dando início, dando continuidade aos estudos anteriores, a gente vai hoje usar o livro de Josué, no capítulo 1, versículos de 1 a 9, né? O tema hoje é Fé na Palavra, Força para a Vida. Lição número 3, né? Da unidade Viver com Fé. Unidade Viver com Fé. Lembrando que na lição 1 nós estivemos falando sobre crer e viver a fé, usando o texto base de Hebreus 11. Na lição 2, a gente falou sobre a fé, intimidade e oração, tendo como texto base Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 8. E antes de nós iniciarmos, propriamente dito, nossa reflexão, nosso estudo desse domingo, vamos nos levar nossos pensamentos a Deus em oração, para que Ele esteja presente, neste estudo, nos orientando, nos dando inspiração, para que possamos verdadeiramente aprender, vindo da parte dEle, e não aquilo que nós achamos que é o correto. Oremos então. Senhor Deus nosso Pai, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, reunindo-nos, Pai, de maneira virtual, Senhor, para refletirmos a Sua palavra, Deus, e vimos te pedir, Deus, a Sua direção, Senhor. Venha tomar cada um dos nossos corações e mentes, dando a inspiração que vem de Ti, para que verdadeiramente possamos, Senhor, aprendermos mais da Tua palavra, Senhor. Dá o direcionamento vindo do Teu Espírito, Senhor, e que nós possamos verdadeiramente crescer em Ti, conhecendo a Tua palavra, tendo intimidade contigo e renovando e fortalecendo nossa fé dia a dia para que possamos vencer as adversidades que se colocam diante de nós todos os dias, Pai, da nossa caminhada, Pai. Nos fortalece, Senhor Deus, nos inspira nesse momento, Pai, em nome do Senhor Jesus, que estejamos aqui direcionados por Ti, Senhor Deus. Em nome do Senhor oramos. Amém. Então, retornando ao tema, a lição 1 a gente falou lá em Hebreus capítulo 11, como versículo principal, versículo 1, que é: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, ou seja, confiar em Deus. A lição 2, a gente trabalhou o texto de Mateus 6, 5 a 8, fé, intimidade e oração, e a gente destaca nesse estudo que a oração é o caminho para a intimidade com Deus, e a oração fortalece a nossa fé. Então é importante esse momento de oração que gera intimidade com Deus, o momento que a gente conversa com Deus. E a intimidade só vem, conhecimento só vem, o relacionamento só
é mais íntimo a partir do momento que nós temos contato, a partir do momento que nós conversamos com quem nós queremos conhecer. O texto de hoje, né, a lição Fé na Palavra, Força para a Vida, é o texto bíblico de Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Diz assim o texto, capítulo 1, começando o versículo 1 até o 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande. Para o poente do sol será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro, da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deixa eu localizar a revista aqui de novo, né? O texto. A gente ia usar fechou. Tempos de crise são desafiadores. A dor gerada pela morte de alguém, pela perda de um emprego, o rompimento de um casamento, a perda da saúde, uma doença que precisa ser enfrentada, uma mudança de igreja, mudança de um pastor ou pastora na comunidade, são exemplos de crise que podem nos inquietar e até mesmo nos enfraquecer e paralisar. Olhar para a palavra de Deus, buscando a direção do Senhor, traz refrigério para a alma, renova a nossa fé e nos ajuda a caminhar. É o que aprendemos com a história de Josué. Então, a história de Josué, é importante que nós entendamos o contexto que acontece, né? A história de Josué. A gente vê que o texto começa dizendo que Deus chama Josué e diz que Moisés é morto, o servo de Deus, e Josué é abençoado, é consagrado como novo líder para substituir Moisés. Então vejamos que a gente fala de crise, né? A gente cita aqui que em tempo de crise, esses tempos são desafiadores e as crises podem vir de várias formas,
Bom, hoje nós temos uma crise não só nacional, né, mas mundial, que esse momento de dificuldade, de incerteza, né, que as pessoas estão com medo do que pode acontecer, né, nós temos medo de sermos contaminados ou contaminarmos os outros, né, e esse tempo também é um tempo desafiador. E a fé é que vai nos ajudar para que possamos passar por esse tempo tão desafiador. E é interessante que é bem propício esse estudo de Josué, porque é um momento difícil para Josué, um momento difícil para os judeus. Vejamos que eles estavam, tinham saído do Egito, já estavam há vários anos no deserto, e estavam na iminência de entrar na terra prometida, quando Moisés, ele é levado por Deus, e dessa maneira a liderança do povo, ela muda de mãos, ela sai da mão de Moisés para a mão de Josué. Então nós temos duas situações, que são os judeus e Josué. Josué recebe um desafio muito grande, porque ele vai liderar um povo que ora foi liderado por Moisés. E ele viveu alguns anos junto com Moisés, então, além do desafio de liderar, tinha também a dor de ter perdido alguém muito próximo, seu líder, alguém que, de certa forma, ele admirava e tinha aprendido bastante. Então, é um momento de desafio, Quando nós nos encontramos nessa situação de substituir alguém, normalmente existe, a dificuldade natural de tentar ser igual, que sempre vão comparar o líder anterior com o líder atual. Então isso já deveria gerar na cabeça de Josué uma certa intranquilidade, fora a dor que já sentia. E é um desafio muito grande vencer esse momento. Nós temos a nosso favor a fé, a confiança em Deus, que vai nos proporcionar forças, vai nos dar força para que nós possamos continuar caminhando em frente. Porque sabemos que não estamos sozinhos e sabemos que estamos debaixo de uma promessa. Então, Josué estava debaixo de uma promessa, a liderança, porque Deus tinha prometido aquela terra, e ele renova a sua promessa quando chama Josué, e incentiva Josué a ser forte, ser corajoso, a não temer e ir avante, e ir adiante. A certeza que Deus estaria com ele, que diz que onde colocasse a sola dos pés, eles tomariam posse. Então isso dava a certeza de que não estavam sozinhos e de que Deus estava com eles. Então, para que continuasse debaixo dessa certeza, precisava só confiar, precisava ter fé naquilo que Deus tinha prometido. Nesses momentos difíceis, a gente tem algumas formas de manter nossa fé, manter nossa convicção, manter a certeza de que a gente vai avançar, de que a gente vai vencer. Enquanto lia, o texto, enquanto estudava, me veio algumas coisas, separei aqui, maneiras, formas, de nos fortalecer, de renovar nossa fé, de renovar nossas forças, é saber que outros momentos a gente venceu. Ou seja, experiências pessoais anteriores
em que nós fomos vencedores, em que Deus estava conosco, a gente tem certeza que Deus estava conosco, porque Ele está sempre conosco, e nós deixamos Deus agir e, consequentemente, vencemos. Não vencemos com nossas forças, mas com a mão de Deus, com a intervenção de Deus, nós vencemos. Então, essas experiências pessoais são importantes estarem vivas em nossas mentes, nós não deixarmos que elas se percam, para que elas sejam, um combustível, sejam um motor, uma força motriz, para que nós vençamos situações adversas que se apresentarem em nossa frente. Então, termos experiências pessoais é de grande importância. Então, daí vai uma reflexão também, explicação porque passamos por momentos difíceis e que não sabemos às vezes porquê, mas o certo é que Deus está nos preparando para vencermos situações mais difíceis. Se nós lembrarmos de Josué, ele não se tornou líder do dia para a noite, ou da noite para o dia, ou no estalar de dedos. Ele foi preparado durante anos. Começou com experiências menores, sem importâncias, foi crescendo, e os desafios crescendo, gerando experiências novas, até que ele pudesse estar preparado para essa experiência maior, que era liderar o povo, a travessia do mar, tomar posse lá da terra prometida, direcionando o seu povo e ainda não deixar que a palavra de Deus fosse perdida. Então Deus renova esse compromisso, ele chama a atenção de Josué para esse compromisso de não deixar a palavra de Deus. O versículo 8 diz: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então, além de liderar o povo, tomar a terra, ele ainda tinha que liderar o povo transmitindo a palavra de Deus. Então, essas experiências pessoais anteriores capacitaram Josué para esse momento. Então, as experiências anteriores que nós temos, em algum momento ela será usada para situações até mais difíceis, mas nós temos a certeza que vencemos anteriormente e venceremos mais essa experiência, mais esse momento difícil. Se não temos tantas experiências assim, estamos iniciando numa caminhada, as experiências de outros irmãos, de outras pessoas que venceram, dificuldades, situações que pareciam, impossíveis de serem vencidas, ou seja, invencíveis, essas experiências vão nos motivar, vão nos dar esperança, nos dar confiança para podermos caminhar e vencermos esse momento de crise. Então, a experiência de outros irmãos. Então, por isso é importante o testemunho, por isso a importância das experiências que temos serem compartilhadas com outras pessoas, para que elas saibam que assim como nós vencemos, elas poderão vencer. Ou assim, para que eu, ao saber de uma experiência de um irmão, uma experiência de uma dificuldade e que ele não se deixou ser vencido antes, ele buscou em Deus forças e continua a sua caminhada para vencer, e isso é que gera esse combustível. Então, a importância do compartilhar a experiência. E às vezes a gente pensa que nossa experiência
não tem importância para outras pessoas, tem. Por menor que elas sejam, ela sempre vai chegar no momento certo para fortalecer, para renovar a esperança de uma outra pessoa. E separei aqui também a meditação na palavra. De acordo com o versículo 8, né, que Deus manda lá a Josué não deixar de falar, não cessar de falar do livro, ou seja, não deixar de ler a lei, a Torá. Nós não devemos deixar de ler a palavra. Não podemos deixar de ler a palavra. Quando se fala em meditar na palavra, eu só posso meditar na palavra, só posso meditar naquilo que está na minha mente, que está na minha memória. Ou por uma leitura recente, ou uma leitura anterior. Então, o conhecer a palavra vai gerar a confiança. Por quê? A palavra, ela vai nos trazer esperança, ela vai nos trazer confiança, ela vai aumentar a nossa fé, ela vai renovar a nossa fé, para que nós possamos vencer aquele momento difícil. Quantas vezes, ao abrirmos Bíblia, ao abrirmos em algum texto, a leitura, ela vem como uma resposta para os nossos anseios. Então, a leitura da palavra vai nos proporcionar esse momento de meditação, em momentos difíceis, vai nos mostrar a direção, vai nos mostrar o que Deus quer da gente naquele momento, e dessa forma a gente consegue passar por aquele momento de crise, de dificuldade. A gente tem aqui em Josué um momento em que Moisés falece e um momento em que ele assume a liderança de um povo que está se deslocando no deserto para uma terra prometida para ser conquistada. Agora, qual é o momento de crise em que eu estou vivendo? Qual é a minha situação difícil? Perda de um emprego, a mudança de cidade, falecimento de alguém na família, mudança de liderança, um desafio maior para a nossa vida, uma promoção. Isso pode ser não, normalmente é um desafio. E promoção gera mais responsabilidade, gera mais compromisso. Um relacionamento, né, que está sendo iniciado, um casamento que está sendo confirmado, ou um casamento dissolvido. Então, são momentos que geram, né, um certo temor de o que vai acontecer, de o que eu vou fazer, se eu vou ser hábil, se eu vou ter habilidade, se eu tenho capacidade para vencer aquele momento, né? O que fazer? Qual o nosso momento difícil? A história de Josué vem para gerar esse momento de reflexão, gerar, né, esse momento de aprendizado, para que nós nos preparemos para enfrentar momentos desafiadores em nossas vidas, crises. E a gente pode, de uma maneira geral, né, e todos estão enfrentando hoje, essa pandemia mundial, o coronavírus, né, ou o Covid-19, e que a gente, né, vê todos os dias notícias que são tristes, pessoas falecendo, muitas pessoas também sendo recuperadas, mesmo que nós temos a certeza, mesmo que nós temos confiança, fé em Deus, que Ele está conosco, e nada vai acontecer que não seja da vontade de Deus, é um momento de dificuldade, é um momento de crise, é um momento desafiador. E nós
né, como servos de Deus, como cristãos, testemunhos, discípulos, temos conseguido avançar dia a dia com a fé de que Deus está conosco, de que tudo pode, que tudo está na mão dele. Antes de encerrar esse vídeo de hoje, lembrar que o desafio lançado por Deus para Josué de não cessar de ler a palavra, a lei, também quer dizer que nós não devemos parar de lermos, e também vem um outro desafio, que é a divulgação da palavra, que é a pregação da palavra, que é levar palavras a outras pessoas. Amém? Então fica aí essa meditação de hoje, esse estudo que a gente começou. E a gente tem mais coisas para falar, mas vai ser continuado por mim, mais provavelmente por Fernando, né? Que deve continuar o próximo vídeo, dando prosseguimento na reflexão desse texto de Josué, capítulo 1, versículo de 1 a 9, que ainda tem mais ensinamentos para nós tirarmos desse texto. Então, convido a assistir o próximo vídeo, né, para que nós possamos continuar aprendendo e também ouvir, né, de uma outra pessoa, de uma forma diferente, sobre essa experiência. Não deixe de assistir o próximo vídeo, então. Fica com Deus, fica na paz, e em breve estaremos juntos. A paz do Senhor.